Bem, as instalações prediais de água pluvial, elas seguem o que está preconizado pela norma 10.844 da ABNT. Entre outras coisas, um projeto de instalações de águas pluviais, ela deve permitir recolher e conduzir as águas provenientes da chuva até um local adequado e permitido, conseguir uma instalação perfeitamente estanque, ser resistente às intempéries e agressividade do meio, portanto, os materiais escolhidos para as instalações devem ser adequadas ao meio ao qual eles vão estar sendo submetidos, não deve haver ruídos excessivos provenientes do sistema, então deve realmente ter um certo cuidado em relação à velocidade do escoamento nas tubulações e a perfeita colocação dos mesmos, tá? E garantir a indeformabilidade através de uma boa fixação da tubulação. De uma forma geral, tá? Tanto a NBR 10.844, tanto os códigos de obra dos municípios, orientam quanto à proibição do caimento livre das águas dos telhados de prédios de mais de um pavimento, bem como o caimento em terrenos vizinhos. Percebam que esse detalhe, tá, é muito comum aqui, né, na nossa cidade e em vários municípios aqui do interior. Então percebam que esse é um detalhe que deve ser realmente considerado, já que as instalações de águas pluviais muitas vezes passam despercebido, tá? E muitas vezes eles são esquecidos no projeto. Então o camarada executa a obra e quando chega por último, que vai fazer aí a instalação da coberta, aí coloca simplesmente uma canalização, colocando a água do recolhimento simplesmente para fora da edificação, sem nenhum tipo de preocupação em relação ao caimento da água e quanto à estética da edificação. Então, toda a drenagem da água pluvial ela deve ser feita, né, em coberturas, terraços e pátios ou qualquer área que esteja aí recebendo contribuição aí das chuvas. O sistema de esgotamento de águas fluviais deve ser completamente separado da rede de esgoto sanitário. Então percebam que este item é um dos itens a serem fiscalizados quando a prefeitura ou o órgão responsável vai dar as suas liberações, né, de habite na sua residência. Então, não é permitido, tá? Vou repetir novamente, não é permitido que o esgotamento das águas pluviais seja colocado dentro da rede de esgoto, tá? Outra coisa que é muito importante, tá, em relação ao próprio sistema, tá, é se preparar para a manutenção do sistema. Então, quando você fizer o recolhimento dessa água pluvial, que, que vá levá-lo a um local adequado, tá, é sempre bom que o sistema ele tenha a possibilidade de inspeção. Então, preocupado com isso, a norma prevê que no máximo de 20 em 20 metros, né, haja aí uma caixa de inspeção ou alguma forma de você ter acesso às instalações para verificar do bom funcionamento. Tá? Quando houver risco de obstrução do sistema, tá, ele deve prever mais de uma saída. Tá? Esse detalhe aqui ele é um detalhe importante, tá? Já que muitas das vezes não é feita a manutenção do sistema e aí, de repente, pode ocorrer uma obstrução, por exemplo, da calha, causando aí um certo entupimento, tá? Da verticalização da tubulação, fazendo com que haja o transbordamento. Então, é muito importante que seja
visto a possibilidade de ocorrer a obstrução e fazer com que, havendo a possibilidade de obstrução, haja um ponto, né, digamos, de um vertedouro que faça com que, caso haja obstrução, essa água vai correr aí para um local adequado sem causar nenhum tipo de prejuízo. De uma maneira geral, tá? As lajes impermeabilizadas, e assim como todo o sistema, ela deve ter uma declividade mínima de 0,5%. Então essa é uma previsão mínima, tá? Sempre lembrando que é muito importante verificar essa condição mínima, porque errou aí essa condição mínima, então seu projeto fica com realmente problemas de atendimento aos requisitos técnicos da norma. Então, 0,5%. Então, calhas de beiral e platibanda também devem seguir essa mesma orientação. Nos casos em que um extravasamento não seja tolerado, tá? Ou seja, se houver algum tipo de entupimento e esse extravasamento não seja tolerado, pode-se prever extravasores de calha que descarreguem em locais adequados. Então, como a gente já falou, tá? Então, a previsão desses extravasadores, ela deve ser uma condicionante do projeto para que cause o menor prejuízo possível às instalações das edificações. Essa orientação também do 0,5% de declividade também segue as orientações para os condutores horizontais. Bem, os fatores meteorológicos para o projeto, tá, eles são de profunda importância para o sistema, uma vez que tudo parte dos fatores meteorológicos. Então, as condicionantes que a gente tem para o nosso sistema estão ligadas aos fatores meteorológicos. E para isso é preciso que a gente atente aí para a intensidade pluviométrica. Então, para fins de projeto, deve ser fixada a duração da precipitação e o período de retorno adequado com base em dados pluviométricos locais. Então, nós temos aí, né, a definição de período de retorno. Então, período de retorno, tá, é o número médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. Então, essa é a definição clássica de período de retorno, tá? Com bases de dados pluviométricos locais. Então, a norma ela não tem os dados pluviométricos de todos os municípios, né, nenhuma atualização de todos os municípios do Brasil. Então, o ideal é que a gente realmente recolha informações locais para os projetos. Então, aqui, por exemplo, em Serra Talhada, nós temos índices do IPA, nós temos índices do pessoal da Rural, nós temos vários tipos de fontes que a gente pode estar fundamentando aí os parâmetros para o nosso projeto. Então, esse período de retorno, ele prevê, tá, a maior intensidade pluviométrica num tempo de 5 minutos, tá, para uma data, um determinado de tempo prefixado, ok? Então, a NBR, ela fixa o período de retorno, tá, baseado nas características da área ser drenagem. Então, o período de retorno de 1 ano, ele serve para áreas pavimentadas onde empoçamentos possam ser tolerados. Então, é registrado a chuva, né, a intensidade pluviométrica máxima, né, para o período aí de 1 ano. Para tempos de retorno de 5 anos, para coberturas e ou terraços. Agora, período de retorno de 25 anos, tá, para coberturas e áreas onde empoçamentos ou extravasamentos não possam ser tolerados. Então, há uma previsão de um tempo maior, tá, para verificação dessa intensidade pluviométrica. Tá?
A norma ela fixa também, tá, uma quantidade, tá, de intensidade pluviométrica, no caso aqui de 150 milímetros por hora, quando a área de projeção horizontal for menor do que 100 metros quadrados, salvo em casos especiais. Se a área exceder a 100 metros quadrados, então a gente utiliza a tabela constante na norma, ou o ideal seria realmente a gente pegar os dados pluviométricos locais. Então, a norma, perceba que a norma é de 1998, tá? Então, é uma tabela bastante prejudicada no ponto de vista aí, de alimentação das informações. Então, esse ano, o ano de 2010, foi um ano realmente muito bom de chuva, né? Do ponto de vista onde bom a quantidade de chuva, né? Então foi um ano bastante chuvoso, onde houve precipitações bastante intensas. Tá? No sul do país houve relatos de chuvas acima de 200 milímetros. Então, que realmente são chuvas inimagináveis até pouco tempo atrás, e que a gente vê que é uma tendência que realmente essas condições pluviométricas elas passem realmente a ter um período maior de estiagem, uma concentração de chuvas em determinados períodos. Então percebam que realmente é necessário que a gente esteja revendo aí a alimentação das nossas informações, para que a gente faça um projeto condizente com as condições locais e abastecido com informações realmente fidedignas, para que a gente faça projetos cada vez melhores. Então, para a gente fazer um projeto realmente levando em consideração as condições locais, então é importante que a gente saiba que a ação dos ventos ela deve ser levada em conta através de um ângulo de inclinação da chuva. Então, a norma ela já prevê, né, que nós tenhamos aí um certo ângulo de inclinação da chuva. Tá? Então, o ângulo previsto na norma é essa inclinação aqui, né? Onde nós temos aqui para cada metro de horizontal, nós teríamos aí 2 metros de verticalização. Então, essa é a previsão normativa. Em outras palavras, tá? Nós teríamos a seguinte consideração, né? Nós teríamos a chuva que cai com intensidade na área inclinada da cobertura, fazendo com que essa intensidade ela seja aumentada devido à inclinação da nossa chuva. Então, nós teríamos aí, em relação à horizontal, um ângulo, né, do arco tangente aí, de 2 tetas. Em outras palavras, tá, a norma traz a previsão de que a área em planta da cobertura, tá, ela seja acrescida conforme a angulação prevista na nossa norma, que é esta de 1:2. Então, falando de forma matemática, nós teríamos a seguinte condição. Nós teríamos o incremento, tá? Nós teríamos o incremento da área, do comprimento, melhor dizendo, da cobertura em projeção, da altura dividido por 2. E isso devido à inclinação, a influência da inclinação do vento proveniente, ocasionando aí esse acréscimo de tamanho aí na intensidade da chuva. Trazendo isso para outras possibilidades de cobertura, a norma já orienta em relação a esse complemento devido à inclinação da água, então da precipitação da chuva. Então, para superfícies planas não há nenhum tipo de contribuição, mas a depender aí do tipo de cobertura, nós teríamos aí o incremento de área
a depender do formato da cobertura. Então, antes da gente entrar no dimensionamento propriamente dito, tá, é importante a gente entender que existem várias possibilidades de calhas. Tá? A princípio, os mais conhecidos, né, é a calha do tipo beiral, né, que faz o recolhimento no beiral da coberta. Tá? Nós temos o tipo platibanda, né, onde o recolhimento ele fica embutido no sistema de coberta, né? Então nós temos a platibanda aqui, né? Então o sistema ele fica embutido, tá? Nós temos também o tipo de calha furtada, né? Que pega a contribuição de duas cobertas, né? E segue as mesmas orientações, todas elas seguem as mesmas orientações normativas. Para fins de dimensionamento, tá? A gente vai fazer uma aplicação prática das definições vistas na hidráulica. Então, para a gente dimensionar as calhas, a gente vai fazer uso da fórmula de Manning-Strickler, que é essa fórmulazinha que está sendo exposta aqui. Então, a vazão, né, o nosso Q, ela vai ser dada em litros por minuto, tá? Onde o nosso K aqui é o coeficiente para transformar metros cúbicos por segundo para litros por minuto, multiplicado pela área molhada. Tá? Então, a área molhada para fim de calhas é considerado a área formada aqui pela lâmina da água. Então, em calhas, a gente considera aí que essa altura de calha seja a metade da altura da calha, tá? Então, essa seria a nossa altura máxima permitida, tá? Então, para este caso aqui de uma calha quadrada, nós teríamos aqui a área equivalente aqui a B sobre 2 vezes o A, que é o comprimento, tá? Multiplicado, né, a área multiplicado pela raiz cúbica do nosso raio hidráulico ao quadrado. Então, o raio hidráulico ele nada mais é do que a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Tá? Então, o nosso perímetro molhado aí tido em metros. Então, voltando aqui para o nosso exemplo aqui da calha nesse formato, nós teríamos aqui, né, o perímetro molhado igual a B sobre 2 mais A mais B sobre 2, ou simplesmente A mais B. Ok? Vezes, né, tudo isso aí, vezes a raiz de I, que é a declividade da calha em metros por metro. Então, tudo isso aí, né, da fórmula, dividido por N, que é o coeficiente de rugosidade. Então, o nosso coeficiente de rugosidade depende do tipo de material. Então, segundo a norma, tá, esse nosso N ele é fixado, tá, em 0,011 para plásticos, fibrocimento, aço, metais e não ferrosos, e seguindo aí a classificação, né, do nosso N conforme aí os materiais estabelecidos. Para simplificar aqui e exemplificar aqui outras possibilidades de calha, tá? Eu peguei aqui a geometria da seleção, tá? E já correlacionei aqui a área molhada, o perímetro molhado, o raio hidráulico, tá? Para simplificar aí e facilitar as buscas. Só lembrando, tá? Que no caso de calhas, esse H aqui, no caso, né, a altura da lâmina d'água, ela deve ser considerada como sendo a metade da altura da calha. Bem, para facilitar aqui a questão da vazão das calhas semicirculares, tá? Eu já coloquei aqui uma tabelinha para facilitar a busca aí dos parâmetros necessários para fazer o seu dimensionamento. Então, para a determinação das capacidades das calhas semicirculares, tá? Usando o coeficiente de rugosidade 0,011, né, na verdade, que é para materiais plásticos, né, que a gente muitas vezes encontra nas casas de materiais de construção, né? Então,
nós temos a seguinte condição. Nós temos aqui o diâmetro interno, tá? O diâmetro interno da calha, tá? Com a lâmina d'água, né, igual a metade do diâmetro interno. Então, nós vamos correlacionar esse diâmetro interno, tá, da calha com a declividade. Então, se a gente obedecer aí a declividade mínima, nós teríamos aqui um valor de vazão, tá, de 130. Se a gente requerer aí 1% de declividade, 183 e assim por diante. Então, vazão de projeto. Então, a vazão de projeto, ela depende da área de contribuição, tá? A área de contribuição da nossa coberta e da intensidade pluviométrica. Então, a vazão de projeto, ela deve ser calculada pela seguinte forma, que a vazão de projeto é igual à intensidade pluviométrica multiplicado pela área de contribuição. Tudo isso dividido aí por 60. Contudo, tem que ser observado aí como é que está o seu desenvolvimento do projeto. Tá? Então, vejamos a seguinte condição aqui do nosso exemplo. Então, nós temos aqui essa coberta, tá? Essa coberta aqui em formato triangular, e nós temos a contribuição aqui dessa água, jogando aí para um sistema coletor aqui de calhas. Então, esse sistema coletor de calhas, ele está sendo direcionado aqui pela calha, tá? E direcionado para um coletor vertical. Então, percebam que existe aí um coletor, né, que ele não está na mesma direção aqui do sistema de coleta da calha pela qual ele está contribuindo. Então, se isso ocorrer, tá, existe uma previsão que a gente faça um incremento aí a quantidade de vazão de projeto. Então, em calhas de beiral ou platibanda, quando a saída de água, esse cano aqui que está verticalizado, tá, estiver a menos de 4 metros de uma mudança de direção, ou seja, essa água está caindo da coberta para a calha, da calha ela é direcionada para uma mudança de direção, chegando até a sua descida. Então, se estiver a menos de 4 metros de uma mudança de direção, a vazão de projeto deve ser multiplicada pelos seguintes fatores. Então, aí nós temos duas condições. Então, se o canto é reto, nessa condição, tá? Se o canto é reto ou se o canto é arredondado, tá? E se essa curva, tá? Se essa mudança estiver aqui a menos de 2 metros de distância, tá? Nós multiplicaremos aí a nossa vazão de projeto por esses índices aqui mostrados. Se essa curva ela estiver entre 2 e 4 metros, nós multiplicaremos aí, né, por esses fatores aqui. Ok? Então vamos falar sobre condutores verticais. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a chuva cai no telhado, do telhado essa água é orientada para o nosso sistema de coletor, que é a calha. Da calha, essa água é conduzida para os condutores verticais. Então, gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a um fenômeno que ocorre nessa passagem da água verticalizada, conduzida pelo sistema de coleta da calha, tá, para a parte verticalizada do condutor. Então, o que é que ocorre aí? Então, nós temos uma mudança, né, de trajeto. Então, essa água ela vem na direção horizontal, passando para o sistema vertical. Então, o que é que ocorre aí? Tá? E aí nós vamos falar desse assunto aqui da noção de funil, tá, de saída na tomada d'água do condutor vertical. Então, nós temos aqui uma condução onde nós
normalmente temos essa condição aqui sem a adoção de um funil. Então a água ela vem aqui no sentido horizontal e de repente ela encontra uma descida. Então essa daqui é conhecida como canto vivo. Tá? Então ela vem no sentido horizontal, encontra um canto vivo e desce para a parte verticalizada. Então essa condição ela causa uma certa dificuldade da entrada de água na calha, tá? Para o interior da parte verticalizada, devido aí ao arrastamento de ar, né? No ambiente para dentro do condutor verticalizado. Então, dentro do condutor vertical, o fluxo de água, tá? Ele faz com que você arraste o ar atmosférico para dentro do tubo. Tá? Quanto maior for a vazão da água pluvial, maior será a espessura, ou melhor, a altura da água dentro do coletor da calha. Então, quanto maior for essa altura, maior vai ser a quantidade de ar arrastado para dentro da parte verticalizada. Então, percebam que esse arrasto, tá, faz com que esse ar que entra dentro da tubulação, ele necessariamente precise sair pelo mesmo local que ele entrou. Então, essa condição, ela realmente faz com que traga aí uma dificuldade nessa transição. Então, para explicar melhor, tá, eu coloquei aqui essa figura para explicar o nosso fenômeno que ele é conhecido como a formação de um vórtice hidráulico. Então nós temos aqui uma condição inicial, onde é formada a lâmina d'água dentro do sistema coletor de calha, e essa água ela é conduzida até o nosso condutor verticalizado. Então, à medida que essa altura aumenta, tá, esse ar ele passa a ser incrementado dentro da condição verticalizada, tá, fazendo com que haja cada vez mais uma diminuição, né, dessa saída do ar dentro da tubulação. Então, essa diminuição faz com que haja aí uma certa perturbação aqui, tá? Ou seja, o vórtice hidráulico, fazendo com que esse ar ele exerça uma certa pressão, tá? Para a parte externa, fazendo com que haja essa dificuldade do ar ser inserido dentro do sistema verticalizado. Então, uma forma de evitar esse fenômeno, tá, é a adoção de uma redução gradual da seção de embocadura do condutor vertical, tá, pelo incremento, tá, de um funil. Tá? Esse funil ele é colocado, tá, justamente na mudança da horizontalidade para a verticalidade do escoamento, tá? Fazendo com que haja uma redução da lâmina d'água requerida no interior da calha. Então, com isso, você aumenta a capacidade de escoamento do conjunto, tá? Reduzindo a perda de carga da água na entrada do condutor vertical. Então, essa é uma adoção, tá, que é benéfica ao nosso sistema. Então, eu coloquei aqui essa observação, ó, tem sido costumeira a adoção de um funil com extensão e desembocadura com o dobro do diâmetro do condutor vertical, mas essas dimensões devem ser ao menos superiores 4/3 desse diâmetro. Então, para o bom funcionamento do sistema, seria realmente adequado que se fizesse um sistema como este aqui. Uma outra forma da gente conseguir melhorar o nosso sistema, tá, é a adoção de grelha ou ralo semisférico. Tá? Então, principalmente o ralo hemisférico. Por quê? Porque ele acaba, né, impedindo que objetos estranhos entrem dentro do sistema, tá? Dentro do sistema de recolhimento, e ele também faz com que haja uma melhor distribuição e escoamento dentro da tubulação. Então, realmente é uma adoção, tá, realmente importante para um bom funcionamento do nosso sistema. Bom, dimensionamento.
né? O dimensionamento é um dimensionamento relativamente simples, tá? Eu vou mostrar para vocês a partir de ábacos, tá? Como é feito esse dimensionamento. Então, o dimensionamento dos condutores verticais, tá? Ele prevê exatamente a condição da adoção do funil ou não, tá? Então, nós temos dois sistemas, tá? A serem observados. Então, quando houver necessidade de desvios, tá, da parte verticalizadas, devem ser utilizados curvas de 90 graus de raio longo e curvas de 45 graus, né, para fazer o desvio, justamente para fazer com que essa água ela escoe com a melhor velocidade possível. Então, de uma maneira geral, tá, o diâmetro mínimo para condutores verticais, segundo a norma, né, nós teríamos a condição de 70 milímetros, contudo a gente sabe que o diâmetro comercial, né, nós temos aí o mínimo aí como sendo de 75 milímetros. Né? Normalmente a gente observa que o pessoal utiliza mais os canos de esgoto para fazer esse tipo de transporte, né, sem prejuízo aí ao sistema. Então, de uma forma geral, o sistema é feito a partir da verificação do ábaco, onde a gente vai pegar o parâmetro da vazão de projeto, né, que depende aí da intensidade e da área da nossa cobertura, tá? Da altura da lâmina de água na calha e do comprimento do condutor vertical. Então, nós temos essas três premissas e aí nós observamos o ábaco para o dimensionamento. Então, o dimensionamento dos condutores verticais ele é feito, né, basicamente, né, a partir da consulta de ábaco. Então, inicialmente a gente verifica a nossa vazão de projeto, tá, e vai verificar as curvas da altura máxima da lâmina de água da nossa sistema de coleta de calha, tá, com o seu comprimento máximo do tubo vertical. Então, se for necessário, a gente interpola essas curvas aqui nos gráficos. Então, percebam que aqui nós temos dois ábacos, tá? Um para canto com saída em aresta viva e o outro com a adoção de funil de saída. Então, nós teríamos aqui a altura verticalizada e o H aqui, né, que é a nossa altura de lâmina d'água dentro da calha de transporte. Para um bom sistema de funcionamento aí do nosso sistema de coleta de águas pluviais, como a gente já falou, é necessário que haja aí a adoção de caixas de inspeção. Tá? Uma das caixas de inspeção é a caixa de areia. Então, deve ser previstas caixas de inspeção nas tubulações nos seguintes casos: nas conexões com outras tubulações, então se houver um incremento, uma adição de uma outra tubulação, tá? Mudança de declividade ou de direção e a cada 20 metros de percursos retilíneos. Então, a caixa ela deve ser feita aqui conforme as orientações normativas. Então, dimensionamento dos condutores horizontais. Então, considerando que a gente vai fazer o transporte dos condutores verticais por tubos, tá? E utilizando a fórmula de Mann-Strickler, tá? E considerando aí uma altura máxima de 2/3 do diâmetro, tá? Então foi confeccionado aí esta tabelinha aqui, que nós temos aí alguns parâmetros a serem observados. Então, aqui nós temos o N, né, que depende do tipo de material que foi escolhido. Tá? Normalmente a gente utiliza os de PVC pela facilidade comercial. E percebam que nós temos aqui a seguinte correlação. Nós temos aqui o diâmetro interno da tubulação e a nossa declividade. Então, nós já temos visto, né, que a declividade é um aliado importante e que traz aí, né, incrementos realmente bastante importantes que precisam ser tomados decisões importantes. Então,
Nós temos as limitações de projeto e elas devem ser verificadas, mas percebam que a condição da declividade melhora e muito a condição da quantidade de água que pode ser transportada dentro do mesmo tubo. Então, só para exemplificar, né, pegando aqui o tubo de 100 milímetros, né, com a declividade aí, de 0,5%, nós teríamos aí 204, então, enquanto que com a declividade aí de 2%, nós teríamos aí a condição de ser transportado aí 405. Então percebam que aí nós temos uma diferença bastante significativa, tá, de escoamento para uma decisão que é técnica, tá, da adoção de uma declividade ou outra. Então, é um aliado bastante importante que deve ser considerado aí para reduzir os gastos aí, do nosso sistema. Então, para a gente entender melhor os conceitos, tá, e praticar aqui a parte conceitual, transformando literalmente em um conhecimento pleno, tá, eu coloquei aqui um exercício. Então, vamos imaginar que a gente tem uma certa condição e vamos calcular aqui esse projeto. Então, qual a vazão de contribuição a um condutor vertical de um telhado com duas águas de 95 metros quadrados cada, em Maceió, para uma chuva com tempo de recorrência de 25 anos. Então, nós temos aqui o tempo de retorno e nós temos a área aqui de contribuição. Então, percebam que aqui, na verdade, o projeto já está sendo posto, a gente vai apenas dimensioná-lo. Então, imagine que a gente tem essa coberta e aí, dentro dessa perspectiva, foi colocado aqui por opção apenas um condutor vertical. Esse condutor vertical, ele necessariamente pega aí a contribuição dessas duas cobertas aqui de 95 metros quadrados. Então, inicialmente, nós temos que um dos parâmetros do projeto, né, é que o projeto se dá em Maceió. Então, a gente procura as informações em relação a Maceió, as informações pluviométricas, né, de intensidade pluviométrica, para o tempo de retorno adequado ao projeto, que em cobertas normalmente é de 25 anos. Então, nós procuraríamos aí a informação, né, é importante que realmente sejam informações atuais, tá, e do local onde vai ser constituído o projeto. Tá? Então, Maceió, tempo de retorno aí de 25 anos, nós cruzaríamos essa informação e nós teríamos aí a intensidade pluviométrica para o projeto de 174 milímetros por hora. Nós teríamos aí a precipitação na intensidade de 174 milímetros por hora para o tempo de retorno de 25 anos. Então, a nossa vazão de projeto seria calculada aí, né, pela intensidade da chuva no tempo de retorno de projeto, vezes a área de contribuição, dividido por 60. Então, percebam que a nossa calha, tá, ela está sendo definida aí para o recolhimento da contribuição de 95 metros quadrados de telhado. Então, essa calha vai ser dimensionada para 95 e essa outra calha aqui para os outros 95. Então, a vazão de projeto, tá, para cada uma das calhas, tá, vai ser dada aí pela forma. Então, nosso I 174 milímetros por hora, vezes 95 metros quadrados, né, que é a área de cobertura de contribuição, dividido por 60. Então, nós teríamos aí, tá, 275,5 litros por minuto. Então, nós já temos aí a intensidade pluviométrica para a cidade projetada para um tempo de retorno de 25 anos e a gente precisa aí calcular a nossa vazão de contribuição. Então, percebam que a nossa calha, tá, cada área de cobertura está de 95 metros quadrados está conduzindo a água para uma calha, tá? Então,
essa área de cobertura está enviando a água para essa calha, enquanto que essa outra área de cobertura está remetendo aí para essa outra calha. Então, o somatório dessas águas, né, elas vão ser conduzidas para o condutor verticalizado. Então, para facilitar os cálculos, aí foi adotado a divisão da coberta pela metade para facilitar os cálculos e literalmente ter uma única dimensão de calha. Então, o próximo passo seria aí calcular a nossa vazão de contribuição. Então, a vazão ela é dada pela nossa intensidade vezes a área de contribuição dividido por 60. Então, adotando aí a entrada dos dados com as unidades de medida requisitadas, tá? No caso da intensidade em milímetros por hora e a área de contribuição em metros quadrados, nós já teríamos aí o resultado em litros por minuto. Então, substituindo aí os valores, nós teríamos a vazão aí como sendo 275,5 litros por minuto. Então, a vazão de contribuição ao conduto vertical das águas seria igual, né, de 275,5 vezes 2. Então, a vazão que vai passar aqui pelo condutor vertical é igual a 551 litros por minuto, enquanto que a vazão de cada calha transporta aí uma vazão de 275,5. Então, no exercício anterior, nós calculamos a vazão de escoamento, tá? Tanto da calha como do condutor vertical. Então, o procedimento para o cálculo, tá, do condutor vertical é igual ao aqui do exercício 2. Para isso, a gente necessitaria aí, né, do comprimento da tubulação. Então, vamos imaginar aí, né, um outro exercício onde nós temos as seguintes condicionantes. Então, qual o diâmetro do condutor vertical para escoar 1.400 litros por minuto em um condutor com 3 metros. Então, para isso, né, nós temos aí, né, que tomar a decisão. Então, a calha ela tem saída com aresta viva ou com adoção de funil. Então, a depender aí da sua resposta, nós utilizaríamos um ou outro ábaco. Então, vamos imaginar que a gente pegou aí, né, a calha com saída de aresta viva. Então, a gente pegaria aí as informações, né, da vazão e do comprimento da tubulação, para a gente fazer aí a interligação para encontrar aí as informações requisitadas. Então, nós teríamos aqui 1.400 litros por minuto, tá? A gente pesquisaria a curva que representa aí o comprimento igual a 3 metros, que no caso seria essa daqui, tá? E aí nós interpolaríamos aí essa informação para a gente encontrar aqui o diâmetro da tubulação. Então perceba que ela é superior a 90 milímetros. Então, como não existe aí tubulações de 90 milímetros, tá? A comercial imediatamente aí superior a 90 milímetros é 100 milímetros, então ela seria adotada para o nosso dimensionamento. Então, continuando aí com a atividade, né, e aproveitando aí a condição, tá, vamos calcular aí a altura da lâmina d'água, tá, dentro da calha para escoar essa vazão. Então, nós já teríamos aí, né, plotado aqui esse ponto, tá, esse ponto aqui que daria a relação da vazão de projeto com a altura do nosso cano verticalizado, tá? Que seria de 100 milímetros. Então, qual seria essa altura de água dentro da calha para escoar essa vazão? Então, é basicamente isso que a gente está querendo saber. Então, para a gente saber aí qual é a altura, tá? Nós precisaríamos aí verificar aí através da interpolação entre essas curvas aqui, tá? Para a gente verificar aí
quanto seria. Então perceba que aqui nós temos 80 milímetros e aqui 90 milímetros. Então perceba que o ponto de concordância aqui para o nosso projeto está entre essas duas curvas. Então, para a gente encontrar esse valor aí, a gente faz a interpolação da informação para obter a resposta ao nosso projeto. Então, trazendo aí paralelo aí mais ou menos aqui essas duas condições, então nós teríamos essa condição aqui dessa linha amarela, que seria justamente a interpolação dos dados, tá? Nesse ponto aqui do projeto, tá? Dando aqui a informação da altura da lâmina d'água dentro da calha. Então, a altura aí, né, seria aí entre 80 e 90, né? Vamos admitir aqui que está próximo aqui aos 85 milímetros. Bem, outra atividade, tá? Então, calcule o diâmetro do condutor horizontal de PVC. Então, aqui eu já estou dando a parametrização do material, tá? Para escoar, né, 1.200 litros por minuto. Então, suponha uma declividade aí de 2%. Então, a gente já tinha mostrado, né? O material ele fornece a informação aqui do parâmetro de rugosidade, né? E a partir desse parâmetro, né, nós verificamos aqui a nossa tabela, né? Então aqui nós temos vários parâmetros, então necessariamente aqui é o parâmetro do projeto, esse aqui, né, que é 0,011, que é o referente à condição do material do PVC, e nós teríamos aqui a condição de agora desenvolver as informações fundamentadas aí nos parâmetros do projeto. Então nós temos aí a condição da declividade, a declividade aí de 2%, a declividade de 2%, e aí nós teríamos que verificar a condição do volume a ser escoado. Então perceba que aqui, tá, nós teríamos a condição aqui, ó, 2%, então você tem que encontrar aqui exatamente a que cabe aí esse escoamento. Então 1190, percebam que ainda não né, que ainda não dá, a vazão aqui continua sendo inferior ao do projeto, então para que haja o escoamento dessa vazão, então é necessário aí realmente que haja aí uma tubulação de 200 milímetros. Então perceba que tem uma folga realmente bastante interessante, que faz com que você tenha uma folga aí para que intensidades pluviométricas superiores elas possam ser absorvidas pelo seu sistema. Bem, uma outra atividade, tá? Vamos imaginar aí, né, dimensionar o sistema de águas pluviais de uma residência apresentada a seguir, com essas características que estão apresentadas aqui, tá? E com as seguintes características: tempo de retorno de 5 anos, cidade Serra Talhada, altura vertical de 3 metros. Então aqui nós estamos perguntando várias coisas dentro do mesmo projeto. Então vamos admitir, e nós temos aqui esse tipo de cobertura, tá? E essa distribuição aqui. Então aqui nós já temos aqui a disposição aqui dos tubos verticais, tá? E o direcionamento aqui da condução da água proveniente do sistema. Então nós temos aí 40 metros, né, de comprimento, distribuído aí 10 metros para a área 1, 10 metros para a área 3, então a área aqui, né, com comprimento da área 2 aqui de 20 metros. Sendo que, né, a coberta aqui dessa área 2, tá, as calhas aqui elas estão realmente pegando cada contribuição aqui dividindo pela metade. Então, de tal forma que nós teríamos aqui a condição, por exemplo, né, de 3 áreas iguais, né, a área 1, a área de contribuição A2 aqui dividido por 2, né, para cada sistema de coleta, e igual também a área 3 aqui. Então, cada trecho de coleta aqui da nossa calha, né, em torno aí de 10 metros. E a nossa cobertinha, né, aqui com essa diagramação. Então, inicialmente é necessário que a gente escolha aí
né, o tempo de retorno para a cidade. Tá? Então, como a norma não tem serra talhada, então seria necessário a gente fazer aí realmente recolher informações de sistemas apropriados e fidedignos, tá? Que a gente tenha confiabilidade da informação para pegar essa informação. Então, eu considerei aqui, tá, a intensidade pluviométrica com um tempo de retorno de 5 anos, tá, com a intensidade de 134 milímetros por hora. Então, essa informação ela deve ser realmente atualizada, tá, de tempos em tempos, de tal forma que seu projeto esteja sempre bastante atualizado. Então, vamos começar os cálculos iniciais. Então, inicialmente, é necessário que a gente ache a área de contribuição. Então, a norma ela já traz, né, a área de contribuição já aí com a adição da inclinação da nossa chuva. Então, considerando aí que a nossa coberta tem esse formato aqui, né, esse formato aqui, então a área de contribuição é dado, né, pelos parâmetros, né, largura, né, vezes altura do projeto dividido por 2, multiplicado aí pelo seu comprimento. Então, a área 1, como a gente já viu, é igual à área 3. Então, substituindo aí os parâmetros, nós teríamos aí a área de contribuição, área 1 igual à área 3 igual a 98,5. E a área 2, tá? Substituindo aí os parâmetros igual a 197,2. Então, perceba que eu calculei aqui a área total da área 2, né? Mas, contudo, o condutor vertical aqui ele está sendo colocado no meio, né? Então, de tal forma que existem dois sistemas de coleta, né, da calha, fazendo com que a calha ela tenha a mesma área de contribuição para todo o sistema. Para a gente calcular aí a vazão de projeto, né, como a gente já viu, a gente tem a formulazinha, né, intensidade vezes a área de contribuição, dividido por 60. Então, para calcular as áreas de contribuição, nós teríamos a condição, né, a vazão 1 igual a vazão 3, né, que é igual a 134 vezes a área de contribuição, que é 98,5, dividido por 60, dando aí a vazão de 220 litros por minuto. A vazão para a calha, tá? A vazão de projeto para calha, nós teríamos, da área 2, nós teríamos 134, tá? Que é a intensidade, vezes a área, né? A área de cada área de contribuição, no caso da área 2 aqui é dividido por 2, tá? Dividido por 60, dando aí 220 litros por minuto. Então, cada calha dessas daqui receberá uma contribuição, cada trecho de calha receberá uma contribuição aí, né, na ordem de 220 litros por minuto. Para o dimensionamento da calha, tá, nós teríamos que definir algumas condições. Então, vamos imaginar que o material escolhido, né, tenha sido aço galvanizado, mas como a gente viu, né, o parâmetro, né, da rugosidade para o aço galvanizado é a mesma do plástico. Então, considerando aí, né, 0,011 aí como sendo o correlato aí para o material escolhido. Então, a calha, a dimensão da calha, a gente vai seguir a seguinte estratégia. A gente vai, a princípio, fazer um pré-dimensionamento. Esse pré-dimensionamento, você faz uma certa suposição das dimensões, e aí a gente calcula tudo. Caso ela não seja suficiente, a gente aumenta essas dimensões. Então, vamos imaginar que a calha a gente vai partir, né, da dimensão 10 por 16. Então, 10 aqui é a largura da calha e 16 é a altura da calha. Então, para calhas, a gente considera a altura dividido por 2. Então, a altura da área molhada aqui, no caso, né, seria 8 centímetros. Então,
Vamos supor também, tá, uma declividade aí na ordem de 0,5%. Então, a nossa altura de lâmina d'água seria 8 centímetros, e aí a gente vai calcular aí, a vazão de escoamento da calha, seguindo os parâmetros estabelecidos. Então, nós vimos, né, que vamos utilizar essa fórmula, tá, onde o RH, que é o perímetro molhado, que é o raio hidráulico, melhor dizendo, é igual à área molhada dividida pelo perímetro molhado. Então, substituindo aí, né, o K é um parâmetro fixo de transformação de unidade, né, então é 60.000, vezes a área da seção da água, né, então é 0,1 vezes 0,08, que é a altura, da água, né, considerada, dividido pelo parâmetro aí do material, né, da rugosidade, que é 0,011, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Então, o raio hidráulico ele vai ser a área do volume de água, né, da lâmina de água, né, melhor dizendo, que vai ser dado pela altura da calha dividido por 2, né, que é 8, vezes a largura da calha. Então, 0,1 vezes 0,8 dividido pelo perímetro molhado. Então, o que é o perímetro molhado? É 8 centímetros mais 10 centímetros mais 8 centímetros. Ou, né, como está sendo posto aqui, né, 8 centímetros vezes 2, somado aí com a largura que é 10 centímetros. Então, nós temos o perímetro molhado elevado a 2/3, multiplicado aí pela nosso percentual aí de inclinação. Então, de 5%. Então, 0,5 dividido por 100 elevado a 0,5. Então, resolvendo aí toda essa equação matemática, aí, nós encontraríamos aqui a nossa vazão, tá, da calha como sendo 303 litros por minuto. Então, o que é que a gente faz? A gente compara aí a vazão da calha com a nossa vazão de projeto. Se essa vazão for maior, ok. Então, como a vazão calculada para a calha é de 303 litros por minuto e a vazão de projeto é de 220 litros por minuto, então o projeto está bastante condizente com a condição. Percebam que é sempre bom a gente deixar essa condição aqui um pouco mais elevada em relação a de projeto, tá? Porque realmente muitas pessoas deixam a desejar na questão da manutenção. Então, para que ele tenha uma sobrevida maior, tá? Então realmente é importante que o sistema ele consiga absorver intensidades pluviométricas maiores. Se você quiser aí calcular a precipitação ou a intensidade pluviométrica que o sistema pode suportar, então você pega aqui a vazão da calha e recalcula aí, né, a partir da área de cobertura, e aí você encontra aí a intensidade máxima de chuva que o seu sistema ele pode suportar. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Ok? Até mais, pessoal.